Uma descoberta fascinante em Jerusalém para arqueólogos, peregrinos fiéis e historiadores para refletir. O possível local de repouso do corpo de Jesus. O que eles descobriram sobre o sepultamento. A localização de Jesus forçou uma interrupção imediata para a escavação. E uma vez que você aprende, você entenderá exatamente o que era. Por quê? Em 2022, uma equipe de engenheiros inaugurou o piso de mármore dentro da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém para abordar danos estruturais. Suas ordens. Era simples, consertar as rachaduras e ir embora. Mas o radar de penetração no solo detectou algo que ninguém esperava. Esculpido. Câmaras situadas diretamente abaixo do túmulo no local exato, onde 6 séculos de registros oficiais juravam não havia nada além de rocha sólida. Está seco aqui dentro. Então pensamos que talvez fizesse parte do antigas escavações arqueológicas. Mas isto não se trata de uma escavação arqueológica. Isto é, um túnel bem construído. Ele se estende por vários metros, dezenas de pés, em direção ao centro, em direção ao túmulo de Cristo. Dentro, horas, doutores. Eugênio Aliata. Veterano. Arqueólogo do Studium Biblicum. Franciscanum observou enquanto os dados eram trancado, o equipamento foi desligado. Para baixo, e 3 membros da pesquisa. A equipe foi discretamente retirada do local, sem qualquer explicação. Os arquivos os relatórios foram selados e reescritos. Não é uma única descoberta foi tornada pública. Mas o quê? Que o radar revelou sob a pedra, um jardim secreto, fragmentos de língua antigo, que, em qualquer cronologia conhecida, não deveria. Existem. A placa de mármore no topo do que é. Acredita-se que o túmulo de Jesus tenha sido descoberto recentemente, removido, e os arqueólogos agora estão analisando o que está por baixo. O objetivo é, será que eles conseguem? Veja lá embaixo onde a rocha vai. Voltar e datar isso para a época de quando Jesus potencialmente teria sido ao redor. E uma câmara selada contendo um banco funerário vazio. Não contestou o relato do Evangelho, confirmou. E é precisamente por isso. Eles fecharam. O andar que era nunca foi feito para ser levantado. Durante séculos, peregrinos atravessaram a pé o piso de mármore da igreja o Santo Sepulcro em Jerusalém. Sem sombra de dúvida. Milhões de pés, gerações de orações. A pedra parecia permanente, parecia seguro. Isso carregava o peso da fé por mais tempo do que a maioria das nações existe. Ninguém imaginava que pudesse falhar. A unidade, que é demonstrado nesta restauração, deve ser uma inspiração para os povos de nossa região, especialmente em tempos em que nosso mundo está vivenciando dificuldades insondáveis e confusão. Mas durante uma rotina, inspeção estrutural em 2022, engenheiros notaram que finas rachaduras estavam se espalhando através do pavimento de mármore ao redor do pequeno santuário, que se acredita marcar o túmulo de Jesus. As fraturas eram pequenas, quase invisível para o olho destreinado, mas eles seguiam um padrão. Laser. Os instrumentos confirmaram o pior. O solo estava afundando, lenta e visivelmente. O chão abaixo do ponto mais sagrado. O cristianismo estava em declínio, milímetro por milímetro, puxando-se o santuário junto com ele. Agora, aqui está o problema. Em qualquer prédio comum, você arranque o piso danificado e conserte-o. Mas a Igreja do Santo Sepulcro é pena. Regido por algo chamado status quo, um acordo secular onde 6 as denominações cristãs compartilham o controle de o local. Nenhuma pedra pode ser movida, a menos que todos os grupos concordam. Essa regra se manteve, paz por gerações. Mas também, a igreja ficou congelada no tempo. Os reparos estão sendo feitos, atrasado por décadas. Os problemas começam a surgir, ignoradas até que se tornem emergências. E isto estava se tornando uma emergência. Se o chão continuava a afundar, o santuário iria rachadura. E se o santuário rachasse, escavações de emergência seriam impostas. Todos expondo tudo o que estivesse escondido por baixo e destruindo o frágil equilíbrio de energia dentro do prédio. Anos se passaram, antes que a permissão fosse finalmente concedida. Quando chegou, as instruções eram brutal. Conserte apenas o chão. Grave, nada além do que é estritamente permitido. Obrigatório.
Trabalhe rápido. Falhe o mínimo possível. Possível. Ninguém tinha garantia. Proteção em caso de algo inesperado. Apareceu. No momento em que a primeira bolinha de gude, a laje foi levantada e a atmosfera mudou. Dr. Marcelo Ferretti, um especialista em estruturas, engenheiro da Universidade Politécnica de Milão, que supervisionou os trabalhos de restauração em catedrais medievais por toda a Europa. Mais tarde, descreveu a cena em detalhes minuciosos. Os trabalhadores verificaram novamente as suas medições, 3 e 4 vezes. As vozes diminuíram para sussurros. Ninguém fazia piadas. Ninguém relaxava. Vários membros da equipe, visivelmente, tremeram. Todos sabiam que eles estavam de pé acima de algo que tinha sido fechado por razões que não tinham nada a ver com o tempo. À medida que mais do chão caía para cima, os danos contavam uma história que ninguém queria ler. Bem, este será o fim do projeto, porque os caras, os figurões, que não concordam em nada, vão ter que concordar com isso. Algo como, ei, vamos abrir o mais íntimo de nós. Santuários? Bem, isso não vai acontecer. Rachaduras formavam um formato, aproximadamente retangular, centralizado diretamente abaixo, o santuário. O naufrágio ocorreu após uma limpeza, limite. Algo mais antigo e oculto estava pressionando para cima contra a estrutura. Acima disso, isso não era decomposição. Não foi aleatório. Isso foi deliberado. Solicitou-se uma varredura com radar de penetração no solo, e a imagem que retornou fez trace. Arqueólogo Sr. saíam do quarto sem dizer uma palavra. A rocha matriz não correspondia aos mapas. O radar foi levado para dentro da igreja. Com extremo cuidado, escaneamento de superfície. Apenas. Nada deveria tocar na pedra abaixo. O objetivo era simples: confirmar a presença da rocha matriz. Era sólido o suficiente para suportar reforços. Todos os recordes séculos disseram a mesma coisa. Sem interrupção. Calcário estendendo-se para baixo, sem lacunas. Não há razão para esperar algo diferente. Essa certeza desmoronou no primeiro passar. Quando os dados forem renderizados na tela, os técnicos congelaram. O sinal retornaram padrões que não faziam sentido. Espaços vazios onde deveria haver rocha sólida. Foi retângulos com bordas nítidas. Linhas limpas. Profundidade uniforme. Inicialmente, eles culparam interferência. Jerusalém está repleta de pedra, metal e ruído elétrico. O equipamento foi recalibrado. A digitalização foi correr novamente, e depois uma terceira vez. Os resultados não mudaram. O vazio cada. O espaço manteve sua posição. Eles não. Mudança. Eles não se confundiram. Com cada um. Com o passar do tempo, eles se tornaram mais claros, mais nítidos, mais inegável. E aqui está a parte que muda tudo. A natureza não muda. Criar ângulos retos, em profundidade no subsolo. O que apareceu naquela tela foi mostrado: equilíbrio, estrutura e intenção. Estes não eram rachaduras causadas por água ou colapso. Eram câmaras escavadas. O Dr. Aliata estudou as leituras de profundidade. Em silêncio. As formas eram uniformes em altura e largura, agrupados e centralizados, não aleatoriamente embaixo da igreja, mas diretamente abaixo do próprio túmulo. O restante do edifício apresentava-se normal. Leituras. Pedra maciça, por toda parte. A anomalia existia apenas sob o mais ponto sagrado na estrutura. Não. Registro escrito de qualquer autoridade não mencionou nada sobre o sepultamento. Laje. O Vaticano não tinha documentação. Os arquivos da Igreja Ortodoxa Grega mostraram nada. Os registros armênios eram silencioso. Gerações de cuidadores juraram que não havia nada lá embaixo. O radar disseram o contrário. A equipe assumiu o controle. Escaneia áreas próximas. Resultados perfeitos. O equipamento estava funcionando exatamente como projetado, sem falha técnica, sem erro. O chão sob o túmulo estava diferente, porque alguém havia mudado. Mas aqui está o problema. Os relatórios eram: reescrevi imediatamente. Uau! Olha só esse túnel. Eu não esperava uma construção tão bem feita. Túnel de alvenaria.
de pedra aparelhada embaixo. O túmulo de Cristo, com o que parece ser uma porta talhada à mão bem aqui. A palavra "o campo vazio" foi apagado e substituído por anomalia. Arquivos com acesso restrito. Era limitado. Os engenheiros tornaram-se cautelosos com cada sílaba. Ninguém acusou. Ninguém esconde a verdade. Mas ninguém precisava. O silêncio dizia tudo. A rocha matriz sob o santuário tinha sido cortar. Alguém em um passado distante tinha esculpido em calcário maciço com propósito, habilidade e sigilo. O que quer que estivesse abaixo da superfície havia sobrevivido às guerras. Incêndios e destruição total, sem alguma vez aparecendo em um único texto escrito. Gravação. Se você ainda está assistindo a isso, você já está à frente da maioria das pessoas que nunca saberei o que acontecerá a seguir. Assine agora, porque o que eles descobriram. Sob aquele leito rochoso esculpido, não havia apenas desafiar o registro histórico. Confirmou algo muito mais perigoso. Roma não construiu aqui. Roma o enterrou. Para entender como algo poderia se esconder. Sob um dos sítios mais estudados da Terra, você precisa entender o que Roma fez a Jerusalém. E Roma fez. Não se trata simplesmente de conquistar esta cidade. Roma apagou. Após a queda de Jerusalém em 70 de março, Roma, tropas desmantelaram a cidade aos poucos. Peça. Décadas depois, o imperador Adriano reconstruíram-na como a Ilia Capitolina, com uma propósito: apagar a memória judaica e esmagar o cristianismo. Os locais sagrados eram, primeiro, foi alvejado e depois arrasado. Em seguida, romano. Templos foram construídos diretamente sobre eles, não para honrar o passado, mas para enterrá-lo. Agora, preste atenção nisto a seguir. Parte. Em muitas áreas, Roma não. Reconstruir para cima. Destruir para baixo. Distritos inteiros foram destruídos. Entulho e pressionado contra a terra. Romano. Engenheiros selaram a história deliberadamente, sob camadas de pedra compactada e terra. A camada encontrada sob a igreja. Piso correspondente e este método. Exatamente. Doutora Anna Kovalenko. Geoarqueólogo da Universidade de Varsóvia, que passou anos estudando padrões de demolição. Romanos em todo o Levante identificou-o imediatamente. Espessa camada de entulho compactado, datando do século II. As pedras foram divididas em tamanhos uniformes e comprimido com força calculada. Isto, não havia detritos deixados para trás. Isso era aterro, colocado ali de propósito. O objetivo era o enterro. Mas eis a reviravolta que ninguém, antecipado. Essa mesma violência preservou aquilo que deveria destruir. Ao selar camadas anteriores, sob toneladas, de pedra compactada, o ar foi cortado. A umidade foi bloqueada. Materiais que deveriam ter se deteriorado séculos atrás, travadas no lugar. Câmaras inteiras desapareceram da história sem serem destruídas. Eu costumava ser muito cético. Achei simplesmente muito conveniente. Para Constantino, criar um novo edifício exatamente onde o Templo de Vênus existia. Roma não o construiu. Sobre este local, Roma o enterrou. E o quê? Sobreviveu porque um império selou-o e o queria, esquecido. E abaixo daquele romano, camada de destruição, o solo mudou. Completamente. A pedreira que se transformou em jardim. Sob os escombros compactados, a equipe encontrou algo que ninguém previu. Ótimo. Pó de calcário. Pequenos fragmentos deixados por ferramentas de corte. A rocha matriz mostrou-se clara, cicatrizes onde a pedra havia sido removida. Marcas nítidas e precisas. Esta foi a primeira vez. Pedreira do século. Grandes blocos haviam sido retirados da terra, aqui e levado para a construção. Essa parte fazia sentido. Jerusalém era construído com calcário local. Pedreiras estavam por toda parte. Mas o que estava diretamente acima do chão da pedreira, tudo se rompia. Suposição totalmente aberta. Uma camada de escuridão. Solo fértil, denso em matéria orgânica, repousava sobre a pedra talhada. Não foi trazido pelo vento, nem lavado pela chuva. Alguém transportou terra fértil e a espalhou deliberadamente sobre o fundo da pedreira abandonada. E veja só, ao examinarem o solo,
Os cientistas encontraram grãos de pólen preservados de oliveiras e videiras. Não eram espécies selvagens, mas sim culturas cultivadas manualmente, mantidas ao longo do tempo. Canteiros rasos haviam sido escavados no calcário sob o solo, organizado, com espaçamento uniforme, disposto em fileiras. Era uma horta produtiva. Exigia dinheiro, trabalho e atenção constante. Mais tarde, a doutora Kovalenko descreveu o momento em que viu os dados dos canteiros como a única vez em sua carreira em que precisou sair de uma sala para se recompor. Porque uma passagem do Evangelho de João descreve exatamente isso. Um jardim perto do local da crucificação, com um túmulo novo em seu interior. Durante séculos, os estudiosos consideraram essas palavras descritivas, mas não verificáveis. A arqueologia afirmava que tal lugar não deveria existir ali. Agora, o próprio terreno provava o contrário. Jardins como este não eram comuns. Pertenciam a propriedades privadas abastadas. Frequentemente, eram construídos perto de túmulos familiares, cercados, controlados, planejados. Este local jamais foi escolhido por acaso. Nunca foi por acaso. Tinha sido projetado e protegido muito antes de Roma chegar para destruí-lo. E no centro daquele jardim, esculpido na rocha, havia algo muito mais perturbador do que o solo ou a pedra, o túmulo que fora usado antes de sua conclusão. Assim que a camada superficial do jardim foi removida, a equipe percebeu que estava dentro de uma tumba judaica escavada na rocha, do século I, de acordo com leis funerárias rigorosas, bem documentadas e raramente violadas. Bancos funerários lisos, com altura precisa. Todas as medidas coincidiam com as tumbas da elite do início do período romano. Na parte quebrada, era possível ver a rocha original do banco. Isso também era importante, porque podíamos ver que estava quase intacto. Apenas de um lado, havia uma pequena cavidade esculpida no banco, provavelmente para a remoção de relíquias no passado. Então, veio o detalhe que silenciou a sala. Na parede oeste, um nicho funerário havia sido iniciado, mas nunca concluído. O corte parou no meio. Marcas de ferramentas brutas ainda visíveis. Sem alisamento, sem acabamento. Trabalho abandonado. É aqui que a coisa fica assustadora. Na prática funerária judaica, os túmulos eram sempre concluídos antes de serem usados. Sempre. O abandono de uma escavação no meio era praticamente desconhecido. No entanto, este túmulo havia sido usado mesmo assim. Os bancos mostravam sinais de contato, enquanto parte da câmara ainda estava inacabada. Essa combinação aponta para uma coisa: um sepultamento realizado sob extrema pressão de tempo. A lei judaica exigia que os mortos fossem sepultados antes do pôr do sol, especialmente antes do sábado. Essa urgência é descrita diretamente no Evangelho de Marcos, capítulo 15. O sepultamento ocorreu às pressas, porque a noite se aproximava. O que o texto descreve como urgência, a lápide registra como interrupção. Quem quer que tenha sido colocado aqui não deveria morrer quando morreu. O espaço foi preparado na medida certa, bem a tempo. E esse corte inacabado leva diretamente ao que nunca deveria ter sobrevivido: o linho que não deveria existir. A pedra sobrevive por milênios. A matéria orgânica, não. Esta é uma das regras mais básicas da arqueologia. Os tecidos se decompõem, os óleos evaporam, a carne desaparece. Após 2000 anos, ninguém esperava encontrar qualquer vestígio de um corpo dentro da tumba. Essa expectativa foi o que tornou a descoberta seguinte tão devastadora. E foi por isso que os trabalhos foram interrompidos quase imediatamente. Dentro dos sulcos rasos do banco funerário, os cientistas detectaram fibras microscópicas de linho, completamente invisíveis a olho nu. Elas só foram recuperadas com ferramentas de microaspiração projetadas para coletar os menores vestígios possíveis, sem danificar a superfície da pedra. Inicialmente, as expectativas eram baixas. Presumia-se contaminação. Esperava-se encontrar matéria vegetal. Ninguém estava preparado para o que se revelou: resíduos absorvidos diretamente pela própria pedra. Óleos funerários aromáticos, feitos de mirra e aloe vera. Raros, caros, reservados exclusivamente para os mortos venerados em funerais judaicos do início do período romano. Agora, preste atenção nisto. O linho por si só poderia ser descartado. Os resíduos de óleo, por si só, poderiam ser explicados por atividades posteriores. Mas em conjunto,
incrustados exatamente no local onde um corpo teria repousado naquele banco, apontavam para uma única conclusão: contato físico direto. Um corpo humano envolto em linho e tratado com óleos funerários caros fora colocado sobre aquela pedra. A preservação só foi possível graças ao que Roma fez acima. Quando a cidade foi esmagada e selada com aterro denso e compactado, o túmulo tornou-se uma cripta fechada. A circulação de ar cessou. Os níveis de oxigênio despencaram. A umidade foi bloqueada. O que deveria ter desaparecido, em poucos anos permaneceu intacto por séculos. Uma cápsula do tempo acidental, criada por destruição deliberada. E aqui está a parte que ninguém queria dizer em voz alta. O Evangelho de João fala de um corpo envolto em linho com especiarias, segundo o costume judaico. A arqueologia confirmou o linho. A arqueologia confirmou a presença das especiarias. A arqueologia confirmou a sua colocação num banco funerário, dentro de uma tumba do século I. O que a arqueologia não confirmou foi a decomposição. Não havia ossos, fragmentos ou qualquer tipo de resíduo de decomposição. O linho estivera ali. Os olhos estavam ali. Um corpo claramente estivera ali. E agora havia desaparecido. Sem ser perturbado, sem ser espalhado, simplesmente sumido. Essa não era uma ausência causada por negligência. Era uma ausência após a presença. E sob aquele banco, os dados do radar mostraram que ainda havia mais por vir. A câmara sob a câmara. Diretamente sob o piso da tumba principal, o radar revelou um vazio retangular. Bordas nítidas, profundidade consistente, geometria precisa. Não se tratava de uma fenda natural, nem de uma dolina. O formato era exato. A intenção era inconfundível. E nada em qualquer registro histórico, nenhum relatório de restauração, nenhuma entrada de arquivo, mencionava isso. Era como se a própria tumba tivesse um segredo embutido em sua fundação. Como quebrar o piso de mármore acima era proibido, a equipe teve que improvisar. Uma microcâmera foi cuidadosamente inserida através de uma fissura natural no calcário. Não consigo dizer se estou totalmente para fora ou não. Você está totalmente estendido agora? Sim, estou sentindo algo. Faça o vídeo. Faça o vídeo para nós. O cabo foi inserido lentamente, centímetro por centímetro. Então a transmissão ganhou vida nos monitores. O Dr. Ferretti, que supervisionara dezenas de explorações subterrâneas em igrejas antigas por toda a Europa, disse mais tarde que nunca tinha visto uma sala cheia de profissionais reagir daquela forma. Todos prenderam a respiração no mesmo instante. Uma segunda câmara permanecia intacta sob o túmulo principal. O chão estava coberto por uma camada de poeira que não havia sido removida em quase 2000 anos. Sem pegadas, sem marcas de ferramentas, sem cicatrizes de intrusões anteriores. As paredes eram lisas e limpas. Nenhuma evidência de que qualquer ser humano tivesse entrado naquele espaço desde que foi selado. No centro da câmara havia um banco de calcário. Suas bordas eram afiadas. Sua superfície era imaculada. Nunca havia sido desgastada. Nunca havia sido tocada pela umidade. Não havia restos humanos. Mas os vestígios estavam lá. Fibras microscópicas de linho reapareceram. Desta vez, em um aglomerado compacto concentrado em uma área do banco, como se uma forma envolta tivesse sido colocada ali brevemente e depois removida. O padrão era deliberado, localizado. Não havia arranhões, marcas de arrasto, nenhum sinal de saque ou arrombamento. Isso não correspondia a nada no registro arqueológico. Nada. Não havia tradição funerária judaica que incluísse uma câmara secundária oculta sob um túmulo deixado vazio, mas perfeitamente preservado. A reutilização de túmulos pelos romanos não explicava o ocorrido. O roubo de túmulos sempre deixa caos, ossos espalhados, selos quebrados, marcas de ferramentas na pedra. A decomposição natural sempre deixa resíduos. Não era nada disso. Era uma remoção sem perturbação, limpa, completa, inexplicável, por qualquer mecanismo que a equipe pudesse identificar. O silêncio preencheu a sala enquanto a transmissão da câmera continuava. Ninguém falou. As anotações eram feitas com cuidado, de forma conservadora, clínica. O peso do que estavam vendo era imenso demais para uma conversa.
a implicação era inevitável. O túmulo havia sido usado. Um corpo fora envolto em linho e colocado naquele banco, e então o corpo fora removido sem deixar qualquer vestígio de como ou quando. Por que a escavação não pôde continuar? A escavação não parou por causa do perigo. Não parou por causa da política. Parou por causa do que as evidências exigiam, e do que nenhuma instituição na Terra estava disposta a dizer em seguida. Um jardim particular construído sobre uma pedreira abandonada. Uma tumba recém-escavada, usada antes mesmo de ser concluída. Fibras de linho e óleos funerários sobre o banco. Uma câmara selada sob o piso. Um local de descanso vazio, sem nenhuma explicação para como ficou vazio. Cada detalhe confirmava a narrativa do sepultamento segundo os evangelhos, com uma precisão que fazia o ar naquele cômodo parecer mais pesado a cada nova informação. A arqueologia confirmou a morte, confirmou o sepultamento, confirmou a tumba vazia. O que a arqueologia não pode confirmar é como o corpo foi removido, mas pode descartar todas as explicações comuns. Sem decomposição, sem transladação, sem roubo, sem reutilização, sem perda acidental. Apenas evidências de sepultamento seguido de remoção sem perturbação. É aí que a ciência termina, e o significado começa. Continuar escavando forçaria uma conclusão. Exigiria uma explicação oficial para um túmulo vazio que se comporta exatamente como descrito no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 8. Os sudários permanecem. O corpo desapareceu. A arqueologia não pode declarar a ressurreição. Nunca poderá. Mas, sob a Igreja do Santo Sepulcro, confirmou-se que todas as condições físicas exigidas pela história de fato existem no solo, e demonstrou-se, de forma sistemática e mensurável, que toda explicação natural falha. Foi por isso que a obra foi interrompida. Não porque a fé estivesse ameaçada. Não porque a estrutura fosse insegura. Mas porque o solo sob o túmulo não permitia mais neutralidade. A escavação atingiu um limite que a ciência não pode ultrapassar sem entrar no campo do significado. E o significado é exatamente o que este local foi selado para proteger por 2000 anos. Nada do que foi encontrado sob aquele túmulo contradiz o relato bíblico. O que é assustador é a total concordância. Então, aqui está a pergunta que ninguém naquela escavação quis responder em voz alta. Se todas as explicações naturais para uma tumba vazia falham, o que resta? Deixe sua resposta nos comentários. E se este é o tipo de conteúdo que te faz parar para pensar, inscreva-se. Estamos apenas começando.